não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Pode falar. Quando você começou a aula falando uma coisa aparentemente desconectada da aula, que um empresário... que as pessoas deixaram as coisas simples, né? O empresário, ele identifica o mercado, você percebe uma necessidade, você vai lá e atende um problema, se atende essa necessidade. Portanto, hoje em dia não, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem uma super sofisticação, uma complexificação que apenas obscurece o objeto, né? E me parece que esse exemplo é o exemplo de, meio grosseiramente, eu dizendo, de círculo de latência. Quando você começa a fazer essas perguntas, você já está tentando compreender o círculo de latência, mas já numa ação, premeditada, né? Eu só estou querendo entender que quando a Susan Kalanger fala de matriz de intelecção, eu estou me adiantando, mas... quando ela fala de matriz de intelecção, então ela vai dizer as coisas são símbolos, o mundo é símbolo. Sim, e o círculo de latência é essa matriz de intelecção. Isso é lindo. O que é o símbolo? Vamos dizer, o símbolo é o nome do círculo de latência. Lindo demais. Nós vamos chegar nisso aí, a nossa teoria é essa. O que é um símbolo? É o nome de um círculo de latência. Olha a tela, você está ferrando a nossa aula. Eu aproveito a pergunta dela. Depois eu esqueci a parte. Já? Eu vou parar aqui. Tem que parar e começar de novo? Não, parou no meio da pergunta dela aqui. Posso fazer. Eu vou ter que parar. Pode dar um intervalo? Pode. Então avisa aí que tem intervalo. Alisson, posso ver a pergunta? Pode. Mas... Fala alto. Alisson de Abreu. Pergunta, como a latência está lá no momento, imagino, né? Latente não é algo racionalizado. Há algo, então, que é de ordem do não sensório? Não, é do sensório, sem sombra de dúvida. Quer dizer, uma coisa que você... Eita, que coisa horrível. Ficou. É uma coisa que você percebe fisicamente. Né? E que faz parte da própria percepção. Mas acontece que nós estamos acostumados a lidar com isso, com aquela categoria, vou dizer, da simples apreensão. Né? É aquilo que você apenas indica um objeto sem nada afirmar ou negar, como dizem os escolásticos. Mas, se você pensar bem, não existe uma teoria escolástica da percepção. Estou falando do pensamento, do raciocínio. Quer dizer, como parte do raciocínio, a simples apreensão é isso. Você dá o nome de um objeto, você nada está afirmando nem negando nele. Tá certo? Mas isso não é uma teoria da percepção. Isso é uma teoria do raciocínio, isso é uma filosofia da lógica. Então, mas quando você vai estudar a percepção, você nota tudo isso que eu estou dizendo aqui. Primeiro, você nunca percebe o objeto isolado. Isso é impossível. É a sua faculdade de abstração que isola o objeto.
isola não quer dizer que você vai percebê-lo isoladamente. Não, você vai pensá-lo isoladamente. Né? Então, por exemplo, eu vi o elefante estava em algum lugar fazendo alguma coisa, estava num clima X ou Y, ele estava com uma certa idade, tudo isso está lá no elefante. Tá certo? Isso é inesgotável. O número de coisas que você pode perceber naquele objeto é inesgotável. Agora, quando eu vou pensar, eu penso, separo, né? Vamos dizer, aquele elefante, aquela figura do elefante do resto. Ou separo, vamos dizer, a espécie elefante. Eu decido olhar nele só aquilo que ele tem em comum com os outros elefantes. Tá certo? Existe muita confusão entre o que é a análise da percepção e a análise da linguagem. E esse é o problema. O que eu estou analisando aqui não é a linguagem, é a percepção. E eu acho fantástico que tenha se desenvolvido toda uma escola que propõe a redução da filosofia, a análise da linguagem, quando a análise da linguagem não é possível ser análise da percepção, ou quando ela se torna possível, ela acaba por inverter tudo e fazendo uma fantasia macabra. Fantasia que emburrece as pessoas. Por que você acha que esse cidadão, que não é nada burro, é um homem preparadíssimo, escreve bem, ele chega a confundir a filosofia com o exercício social da filosofia? É como o sujeito que confundisse a música com os sindicatos músicos. Entendeu? Ou com regulamentação da profissão de músico. É uma confusão que deriva do fato de que ele, na experiência dele, ele entrou na filosofia quando ela já existia como profissão, numa sociedade X e Y, com um grupo de pessoas, e ele entrou ali, então ele disse que a filosofia é aquilo. Ele disse, não, mas isso não é a filosofia. Né? Isto é, vamos dizer, a expressão social, econômica, trabalhista da filosofia, depois de milênios. Mas aí você está falando já de uma coisa muito elaborada, que não expressa a verdadeira natureza dessa atividade, mas sim expressa propriedades secundárias e até acidentes que ela sofre. Agora, para pensar o que é filosofia mesmo, você tem que ver a filosofia no seu nascedor, no instante que ela está nascendo. Né? Então, o sujeito está filosofando. Sei lá, René Descartes, fechado lá no seu quarto pensando não sei o quê. Né? Ou Sócrates, raciocinando com seus botões. Porque quando Sócrates começa a conversar com as pessoas, ele está conversando sobre algo que ele já pensou. Ele não está produzindo tudo na hora. Uma parte ele produz na hora, é verdade. Mas algo ele já trouxe pronto. E esse que ele trouxe pronto, de onde ele tirou? Ou se você retorna um pouco mais, Parmênides ou Heráclito, você não vê sinal de diálogo filosófico neles. Eles são pessoas solitárias que estão expressando algo que perceberam. Esse algo que perceberam, eles tiveram que conscientizar e transmutar em palavras. Tudo isso eles fizeram sozinhos. Quer dizer, o diálogo filosófico é secundário. Pode haver um diálogo do filósofo com ele mesmo, uma espécie de dialética interior. Mas, antes de ter a dialética, tem que ter a percepção. E tem que ter a expressão da percepção. Portanto, essa é a fase poética. Por isso que eu digo que tudo segue a escalada dos 4 discursos. Aristóteles diz, tudo começa com a percepção sensível. Batata, não se discute isso aí. Mas depois da percepção sensível vem o quê? A expressão do percebido. Dar nome ao percebido. Então, como dizia Benedetto Croce, definir a poesia como expressão de impressões. Então, em primeiro lugar, a poesia. Se não tem isso, não dá para filosofar. Daí o filósofo expressa, né, mas ele vê que na sua expressão veio vários elementos confundidos. Então agora tem que separar, deixar bonitinho. Mas na hora que deixa bonitinho, você tem um conceito genérico do objeto. Bom, o conceito genérico não inclui o seu círculo de latência. Portanto, o conceito só existe como elemento do pensamento, não da realidade. E se o conceito perde a sua conexão com a percepção, portanto, com a realidade, ele vira um formalismo que não quer dizer mais nada. E daí você termina como Kant, você termina invertendo, imaginando que o mundo se compõe de dados soltos que a sua mente magicamente unifica. Quer dizer que sou eu que estou construindo o mundo? Você está doido. Eu tenho mais o que fazer além de construir mundos, né? Eu tenho que ganhar dinheiro, trabalhar, sustentar minha família, vou ficar inventando o mundo. Né? Agora, você vê aqui, por exemplo, o pessoal da programação neurolinguística, todos eles ensinam que só existe o percebido. Fora do percebido, não tem. Em inglês, a palavra perception não tem nada a ver com o objeto. Eles distinguem entre o objeto real e a perception que você tem. Isso é um erro terminológico terrível.
Porque percepção, percepio, sepire, quer dizer, captar. É aquilo que você capta em volta, abrangendo o objeto. É a perspectiva rotatória. Né? Senão não é uma percepção. É apenas uma impressão. Não é isso? O conceito ele tem que ser a expressão correta da percepção. E tem que ser feito de tal modo que você possa voltar à percepção. Não só para você mesmo, mas quando você conversa. Quer dizer, as pessoas têm que saber de qual objeto real você está falando. Elas têm que ser capazes de, na sua memória, puxar o objeto real, a experiência que elas têm do objeto real. Mesmo quando o objeto real é elas mesmas. No sentido de que eu digo, olha, comigo foi assim, 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 eu percebi assim, assim, e você? Né? Então, vamos dizer, é por isso que eu acho o grande erro da filosofia querer provar tudo. O Mário Ferreira dos Santos, bom, esse é outro tipo de espírito bem diferente do meu. Ele só vale a prova. Eu digo, não. A prova é muito secundária. Eu só tenho que provar uma coisa se alguém duvida. Agora, aquilo que eu percebo diretamente, eu não tenho outra prova exceto a minha própria percepção. Por exemplo, se você é testemunha solitária de um homicídio, você viu ninguém matar outro. O delegado pergunta, quem matou o cara? Foi ele. Como é que você sabe? Eu estava lá, eu vi. Prove. Acabou. Não tem jeito de provar. E na filosofia, quando você vê o sistema da persuasão filosófica que Sócrates usa, ele nunca prova nada. Ele apela ao testemunho dos ouvintes. Né? Foi isso que você viram, foi isso que vocês sentiram ou não. Se o sujeito que está ouvindo quiser dizer não, se ele quiser mentir sobre a sua própria percepção, você não pode impedi-lo. Então é por isso que, vamos dizer, a prova é uma coisa que tem uma validade muito relativa, porque a prova sempre vai depender do testemunho do ouvinte. Você só pode provar coisa que tem importância muito menor. Mas, por exemplo, você, sei lá, apresentar essa casa é minha, prova, eu apresento um documento. Daí o cara diz, isso é uma prova. Eu digo, a prova depende do quê? Da confiabilidade da autoridade que lavrou o documento. Portanto, vai depender do testemunho. Sempre você vai depender do testemunho humano. Não, esse desespero que as pessoas têm de encontrar um conhecimento objetivo que não, como diz o Mar, não dependa da esquemática humana, eu digo, para quê? Você ser Deus? O conhecimento não depende da esquemática humana, só do divino. O resto, tudo depende. Matemática depende da esquemática humana, gente. Quando a pessoa que dá que quando o esquema aristotélico foi desenvolvido de maneira mais substancial, assim, até as coisas foi durante a escolástica. Né? Sim. Então a arte da prova ali se desenvolveu muito, mas porque a comunidade acadêmica onde ela se desenvolveu, todos comungavam, claro. Essa confiança no que a experiência comum, a confiança, claro. Não, o próprio Aristóteles dizia, não se deve argumentar com quem não reconhece ou não percebe os princípios da prova. Né? Agora, para perceber os princípios da prova, depende da confiabilidade do cara, pô. Então, não tem jeito de você escapar desse fator, a honestidade humana, a honestidade, a sinceridade. Nada pode te defender disso aí. E querer se defender disso, querer um conhecimento absolutamente apodíctico, que não depende de ninguém, isso prova que você é um covarde. Só isso, só prova isso. Você não está habilitado a viver a vida humana, você quer viver num mundo totalmente protegido, uma espécie de mundo geométrico, totalmente protegido. E depois ainda vem o teorema de Gödel, que arrebenta com toda a possibilidade de prova, que tudo. Sempre o elemento intuitivo vai se intrometer no meio, sempre. E se depende do elemento intuitivo, então você depende do testemunho do seu fulano. Não há escapatória. Quer dizer, nenhum ser humano pode se defender de todos os outros. Nós vivemos na comunidade humana, tá certo? E nosso destino depende de você encontrar as pessoas com quem você possa dialogar honestamente. E o que o cara diz honesto, o que ele pode fazer? Você só pode desmoralizá-lo, mas você não pode forçá-lo a aceitar a verdade que ele desmente. Aliás, ontem mesmo eu escrevi isso. Quando você busca a verdade, você tem incertezas, tem a dúvida. Por quê? Porque você esbarra em ambiguidades, dificuldades, etc, etc. Mas o cara que adere à mentira não tem nada disso. Ele não está investigando nada, ele simplesmente repete a mentira e pronto, acabou. Então ele tem muito mais certeza do que o sujeito que está buscando a verdade. Quer dizer, o universo da certeza é o universo da mentira. Nós não temos uma certeza, nós temos apenas a probabilidade razoável.
Diga. A elaboração conceitual a partir da percepção imediata, ela pode de alguma forma melhorar ou afetar de alguma forma a percepção? Pode, ela retroage sobre a percepção. Na mesma medida para todos os homens. Na mesma medida que você tenta conceptuar, você volta a examinar o objeto. Se ele consegue mais atenção, e portanto, o esforço de conceituação pode ajudar muito na percepção. O que ele não pode fazer, mas que todo mundo faz, é substituir a percepção. Uma vez você tem o conceito, você não precisa mais da percepção. Porque agora você quer viver só no mundo das certezas apodícticas. Não é isso? Isso é uma bobagem, isso não existe nem em ciência. Nenhuma ciência tem isso. A física não tem isso. Olá, você disse para ele que não é uma intuição, porque a intuição é uma coisa presente. Né? Uhum. Eu estava pensando tanto nas categorias de Aristóteles quanto a do Kant. Essa coisa da coisa em si, a gente já sabe que ele errou. Mas eu fico me imaginando o seguinte, esse esquema que você fala humano são esquemas intuitivos e intelectivos, né? Eles estão dentro desse mundo latente, dessa unidade que... Peraí, eu não entendi direito, eu perdi o fio da meada da sua pergunta. Nem eu sei direito. Bom, você não entendeu a sua pergunta, eu também não. Não faça de novo, tenta novamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no final das contas você tem um aparato humano que tem a intuição e as categorias da razão, né? E você usa esse aparato, então você tem um esquema humano, que é com ele que você conhece, né? Como você falou, o esquema dos 4 discursos, e tem o realismo de Aristóteles, o meio de conhecer, né? Então, me pergunto que esse universo, essa totalidade, essa unidade que te sustenta, você capta porque você está nela. E se as coisas são símbolo, será que você capta porque você também é símbolo? Certo, bom, em parte sim, mas você vê que intuição e razão é uma coisa que só existe no ser humano. Não existe nas coisas, tá certo? Porém, além da intuição e razão, nós temos que ter algo mais. Quer dizer, aquilo que você intui contém mais do que o objeto intuído. Isso é que eu estou dizendo. Ele contém o quê? O círculo de latência. E o círculo de latência não é percebido intuitivamente porque ele não está lá. Ele está lá, mas ele consiste de coisas que ainda não estão. Mas isso eu quero dizer, de alguma forma você participa disso, senão você... Claro, eu estou falando, o modo que nós conhecemos as coisas é o mesmo modo que nós conhecemos nós mesmos. Eu também me conheço por círculo de latência. Está entendendo? Quer dizer, você só para de ter um círculo de latência quando você morre. Não é isso? Mas mesmo assim, para os outros você ainda tem, porque eles não sabem tudo de você. Então, normalmente se usa essa distinção de signo e símbolo. Então, se o signo é aquilo que tem um significado e um referente definido, e o símbolo está em aberto. Então, nós acabamos de ver que esse negócio de signo não existe. Tudo está em aberto. Então, normalmente se diz assim, tudo é signo e alguns signos são símbolos. Eu digo, é o contrário. Tudo é símbolo, e desses símbolos, alguns você transforma em signos na medida que você lhes dá um significado fixo. E arbitrário? E arbitrário, no certo sentido. O quê? Os signos. Sim, o signo pode ser arbitrário ou pode não ser. É o que está no crátilo do Platão. Platão tem essa discussão. As palavras têm significados convencionais ou naturais. E discute. Às vezes é assim, às vezes é do outro jeito. Né? Essa pergunta, obviamente, não pode ter resposta. Por quê? Porque quem inventa as palavras somos nós. Então nós fazemos o que nós quisermos. Se nós quisermos expressar com a palavra algo, alguma característica física do próprio objeto, nós podemos. A língua inglesa está cheia de onomatopeias, é uma coisa absolutamente impressionante. Não é isso? Agora, se nós quisermos fazer um signo arbitrário, também podemos. Então, a própria pergunta, ela não faz sentido. O signo será arbitrário ou natural, conforme você queira.
Está lá no CRAT, lá, é uma obra-prima de análise que não foi superada até hoje. Agora, quando, decorrido 2.400 anos, chegou Ferdinand de Saussure e disse o pressuposto da linguística e a arbitrariedade dos signos, ele está querendo dizer o seguinte: eu só vou estudar signos arbitrários. Ele não quer dizer que todos os signos sejam arbitrários. Mas é o tal negócio. As ciências humanas modernas, todas elas têm isso. Elas tomam uma regra metodológica que elas adotam, em seguida transformam essa regra metodológica numa afirmação ontológica sobre os próprios objetos. O que é uma coisa inteiramente absurda, mas é um vício generalizado. É aquela coisa como dizer, a antropologia não estuda diferenças de valor entre várias culturas. Logo em seguida se transforma em, não existem diferenças de valor entre várias culturas. Como você sabe se você mesmo disse que não vai estudá-las? É um absurdo, sabe? O mundo das ciências humanas, da filosofia moderna, é muito cômico. Horrivelmente cômico, é? O que tem de besteira circulando é uma coisa... Você, no dia que você vai descobrindo, você fica impressionado com a inventividade da burrice humana. Não sei, depende de você. Se você não acredita, você não participa da tragédia. Mas por quê? Porque, veja, outro dia eu estava assistindo o filme baseado... Eu não li o livro do Evelyn Waugh, Bride the Server Revisited, né? Mas eu estava assistindo o filme, uma série muito bem feita, e que se passa ali, pelo menos os capítulos iniciais se passam em Oxford, durante a juventude do cara. Tá? Então você vê todo aquele requinte educacional que eles aprendem ali, tudo isso é para se defender da vida. É uma espécie de diversão para amortecer o terror da existência, né? E dar ao cara um pouco de diversão, um pouco de alegria, etc. Tudo. Então, cognitivamente, quanto isso vale? Muito pouco. E a maioria das pessoas toma conhecimento dessas coisas através dessa atividade social de criar esses amortecedores. A gente faz uma faculdade de filosofia por quê? Você está indo lá para... É o problema do Franz Rosenzweig, né? Ele era um filósofo, foi para o fronte de batalha na Primeira Guerra. Daí ele ficou lá no meio daquelas bombas, canhão, etc. Pô, toda a filosofia que eu estudei serve para quê? Não serve para nada. Quer dizer, você foi para lá para enfrentar as questões reais da vida, né? Ou você foi para se defender delas e ter uma atividade muito gostosa com seus amigos, que vai lhe dar um prestígio. Então, acontece essa inversão. Né? Os primeiros filósofos estavam interessados em questões mortalmente importantes. E Sócrates levava a filosofia dele mortalmente a sério, se revela na disposição que ele tinha de morrer por ela. Né? Agora, você vai morrer pela filosofia analítica? Você pega um filósofo analítico e dirá aqui, meu filho, se você não desistir da filosofia analítica, eu vou te matar agora. Ele desiste na mesma hora. Já virei marxista, cristão, qualquer outra porcaria. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores.
Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.